A busca pelo shifting muitas vezes é retratada como uma maratona de esforço extremo, noites em claro tentando forçar uma passagem que simplesmente não se abre. O que poucos revelam é que essa abordagem intensa pode ser a própria barreira. Existe um princípio secreto, guardado por praticantes que alcançaram a consistência, que inverte completamente essa lógica. A chave não está na duração, mas na precisão e na repetição microscópica. Imagine que sua consciência possui um limiar, um ponto de inflexão que, uma vez alcançado, torna a transição inevitável. O método que você vai aprender não busca atingir esse limiar em uma única investida desgastante. Ele opera pelo poder sutil e exponencial do acúmulo quântico. Pequenas doses diárias de intenção focada, de apenas 10 minutos, realizadas com rigor absoluto, criam uma sobrecarga progressiva no seu campo de percepção. Em 30 dias, esse ciclo completo de reprogramação neural atinge um ponto crítico, onde a realidade desejada deixa de ser uma visualização distante e se torna uma experiência acessível, simplesmente porque você treinou sua mente para acessar a frequência correta, 1 minuto de cada vez. Esses 10 minutos diários não são uma sugestão flexível, eles são a estrutura sagrada e inegociável do protocolo. Por que exatamente 10? É um intervalo suficientemente longo para permitir uma imersão além da superfície do pensamento cotidiano, mas curto bastante para ser defendido contra qualquer desculpa. Dentro dessa janela, uma tríade de ações específicas deve ser executada com a calma de um ritual. Nos 3 minutos iniciais, o trabalho é exclusivo com a ancoragem física, respirações profundas e conscientes, sentindo o corpo no espaço, não para relaxar no sentido comum, mas para trazer a totalidade da sua atenção para o momento presente, silenciando o ruído mental. Os 4 minutos seguintes são dedicados ao foco de intenção purificado. Aqui, intenção não significa visualizar cenários complexos com riqueza de detalhes, significa sustentar um único conceito ou sensação nuclear da sua realidade desejada, como a palavra casa ou a emoção paz, sem deixar que a mente divague para narrativas. Os 3 minutos finais são o segredo dentro do segredo, o estado de entrega total. É quando você solta ativamente qualquer expectativa de resultado, qualquer monitoramento sobre se está funcionando. Você simplesmente é, na quietude, permitindo que a intenção semeada ressoe sem a interferência do seu ego analítico. O local e o horário da prática são elementos ativos desta técnica, não apenas logística. Escolher um cantinho específico, seja um tapete no chão, uma poltrona ou um lado da cama, e realizar o ritual sempre no mesmo horário, cria o que é conhecido nos círculos avançados como uma carga ambiental. Com cada sessão de 10 minutos, você impregna aquele ponto no espaço-tempo com a vibração específica da sua intenção. Pense nisso como dobrar levemente o tecido da sua realidade local, dia após dia, no mesmo lugar. Após uma semana, sentar-se naquele local já começará a disparar uma mudança sutil no seu estado de consciência, um prelúdio automático para o trabalho profundo. O horário fixo faz o mesmo com o seu relógio biológico interno, programando um lembrete celular. Essa combinação de espaço e tempo carregados transforma o ritual de uma tarefa em um portal em construção, onde o simples ato de se posicionar no local correto já faz metade do caminho, diminuindo drasticamente o tempo necessário para atingir o estado mental adequado dentro daqueles preciosos 10 minutos. A primeira década do ciclo, os dias 1 a 10, tem um objetivo claro e minimalista: construir os alicerces sensoriais da sua realidade desejada, sem a pressão de montar o castelo inteiro. A técnica secreta aqui é o diário de assinaturas sensoriais. Em cada sessão, após a tríade inicial, você dedicará os minutos restantes a mergulhar profundamente em uma única impressão sensorial da sua doutor. Não é para criar uma cena. No dia 1, pode ser o cheiro característico do ar naquele lugar. No dia 2, a sensação tátil de um tecido específico contra sua pele. No dia 3, o sabor de uma comida ou bebida comum por lá. O truque é buscar a memória sensorial mais vívida e real, e não inventar algo que soe bem. Durante os 10 minutos, você revive apenas aquele fragmento, com uma intensidade quase obsessiva. O diário serve apenas para anotar,
em uma palavra ou frase, qual foi a assinatura do dia. Esse método de construção por fragmentos autênticos evita a sobrecarga da mente racional, que tende a duvidar de cenários elaborados, mas não consegue contestar a simplicidade de uma sensação lembrada. O maior erro nesta fase inicial, e que você deve vigiar com rigor, é a tentação de avaliar o progresso. A mente, acostumada a buscar resultados tangíveis, vai querer checar, a cada dia que passa, se você está mais perto. Essa atitude de monitoramento é uma das maiores dissipadoras do acúmulo quântico. Cada vez que você para e se pergunta será que está funcionando, você está saindo do estado de entrega e reativando a dúvida, o que praticamente reseta a carga sutil construída naquela sessão. Portanto, uma regra absoluta: durante estes 30 dias, o seu único e exclusivo objetivo é completar os 10 minutos com a técnica do dia. O shifting deixa de ser a meta, torna-se uma consequência potencial. O foco total se desloca para a fidelidade ao processo. Anote a sensação no diário e feche, sem reler as anotações anteriores, sem analisar padrões. A confiança deve estar depositada no protocolo em si, não na sua interpretação emocional de cada dia. Esse desapego em relação ao resultado é, em si mesmo, uma técnica avançada de desbloqueio. Ao ingressar na segunda década, dos dias 11 a 20, a prática sofre uma transformação crucial. Você deixará para trás a fase de lembrança e entrará no domínio da recriação em tempo real. Esta é a fase da ponte do corpo sutil. O conceito por trás disso envolve trabalhar não com a mente imaginativa, mas com o que alguns sistemas chamam de duplo etérico ou corpo de sensação, a camada energética que intermedia a intenção e a forma física. Agora, dentro dos seus 10 minutos, após a ancoragem, você não vai apenas recordar a sensação do dia, você vai tentar evocá-la e senti-la manifestada dentro do seu corpo físico, como se estivesse acontecendo agora, neste ambiente. Se a assinatura do dia for o calor do sol da sua doutor na pele, a tarefa é criar, a partir da memória e da intenção, a real sensação de calor na superfície do seu braço ou rosto, ignorando completamente a temperatura ambiente do seu quarto. Trata-se de um treino intensivo para a dupla percepção, a consciência do corpo físico em repouso e a experiência vívida de um estímulo de outra realidade superposto a ele. Aqui, introduzimos uma das técnicas mais físicas e pouco discutidas, o toque fantasma. Ao buscar sentir a textura da roupa da sua doutor, você move os dedos reais levemente, como se estivesse tocando tecido, mas o foco está 100% na sensação tátil que deve surgir internamente, não no contato com a pele ou com o ar. É um ato de fé sensorial. Pode parecer estranho ou artificial nos primeiros dias, mas é justamente esse estranhamento que marca o deslocamento da percepção comum. Com a prática diária, você começará a notar breves instantes, talvez meio segundo, onde a sensação imaginada perde a qualidade de lembrança e ganha uma presença quase objetiva. Esses flashes são os primeiros sinais concretos de que a ponte entre os corpos está sendo estabelecida. Eles são confirmados como o funcionamento correto do acúmulo quântico, mas, conforme a regra, não devem ser celebrados nem temidos, apenas observados e seguidos de entrega. No final desta fase, por volta do dia 20, quando você estiver no ápice de uma dessas experiências sensoriais recriadas, um novo elemento será introduzido, o gatilho da palavra-chave quântica. No momento de maior clareza da sensação, digamos, quando o calor do sol parecer mais tangível, você permitirá que um som, uma sílaba ou uma palavra curta e sem sentido no seu idioma atual surja espontaneamente na sua mente. Pode ser algo como vrim, tael ou um simples sussurro interno não verbal. Esse som não deve ser forjado pelo intelecto, ele precisa emergir como um eco da própria experiência. A partir desse momento, e até o fim dos 30 dias, você utilizará esse gatilho nos últimos 30 segundos de cada sessão. Ao mentalizá-lo, você estará compactando e codificando toda a carga sensorial acumulada daqueles 10 minutos em um único pacote de informação vibracional, uma senha que o seu subconsciente começará a associar ao estado da realidade desejada. Chegamos então a uma das técnicas mais contraintuitivas e rigorosamente guardadas, responsável pelo salto qualitativo no processo: a interrupção programada.
No dia 21, exatamente no ápice do ciclo, você é obrigado a não realizar a sua sessão dos 10 minutos. Por mais que a rotina já esteja estabelecida e a ansiedade para não quebrar a sequência seja forte, esse dia de repouso ativo é fundamental. Ele serve como um período de digestão subconsciente. Quando você pratica diariamente, há uma parte da mente que permanece em estado de vigilância e performance. Ao interromper deliberadamente, você sinaliza para as camadas mais profundas da psique que agora é a hora de integrar, sem a pressão da nova informação. É como pressionar o botão de compilação de um programa. A inquietação que você pode sentir neste dia de pausa é, na verdade, um sinal de que o processo está vivo e ativo nos bastidores, reorganizando as impressões acumuladas em um mapa coerente de acesso. Retomamos a prática no dia 22, entrando na fase de fusão, que vai até o dia 28. A estrutura dos 10 minutos se modifica novamente, refletindo a maturação do seu trabalho. Agora, você dividirá o tempo em 2 blocos iguais e distintos. Nos primeiros 5 minutos, você fará uma rápida revisão da tríade inicial e, em seguida, escolherá intuitivamente a assinatura sensorial mais potente e vívida que você descobriu nas semanas anteriores, aquela que mais facilmente evoca a presença da doutor. Você se concentrará nela com intensidade. Nos 5 minutos finais, você fará algo aparentemente simples, mas profundamente desafiador. Permanecerá em silêncio absoluto, tanto externo quanto interno. O objetivo não é pensar em nada, mas sim ouvir. Ouvir o ruído de fundo da sua própria consciência, as pulsações sutis, o espaço entre os pensamentos. Este é o treino direto para alcançar o estado vazio, um ponto de quietude mental que é reconhecido como o verdadeiro portal de transição. Nesta fase, você não está mais construindo, está afiando a lâmina da sua percepção para o corte final. À medida que a fase de fusão avança, uma nova compreensão deve cristalizar-se. Os sinais que começam a surgir não são o destino, mas sim a paisagem da viagem. É comum, neste estágio, experimentar fenômenos como formigamentos espontâneos em partes do corpo, breves flashes visuais de cenários da doutor com uma clareza fotográfica, déjà-vus intensos ou sonhos noturnos de uma vívida nitidez que parecem prolongar-se após o despertar. A tendência natural é de euforia ou de análise excessiva, interpretando cada um desses eventos como um indicador de proximidade. No entanto, dentro do protocolo do acúmulo quântico, esses são classificados rigorosamente como efeitos colaterais da sua reprogramação neurosensorial. Eles são a prova de que a sua mente está aprendendo a operar em novas frequências e a aceitar dados de outras fontes, mas fixar-se neles é como observar os refletores em vez de seguir o caminho iluminado. A instrução é anotá-los de forma objetiva no seu diário, se desejar, mas imediatamente soltá-los, retornando o foco inabalável para a estrutura dos 5 minutos de sensação e 5 minutos de silêncio. Essa fase também exige um ajuste fino na sua relação com a própria prática. A armadilha do monitoramento, mencionada no início, pode assumir uma forma mais sutil agora. Em vez de questionar se está funcionando, a mente pode começar a buscar ativamente esses sinais durante as sessões, transformando o estado de entrega em uma caça ao tesouro. Isso cria uma tensão paradoxal que trava o processo. Para evitar isso, desenvolva a atitude do observador neutro. Imagine-se como um cientista em seu laboratório, anotando dados sem emoção. A sensação surgiu com força hoje? Anote. A mente ficou agitada durante o silêncio? Anote. O objetivo é dissociar o valor da sessão do seu conteúdo emocional imediato. Uma sessão que pareceu fraca ou dispersa pode estar criando um acúmulo quântico tão poderoso quanto uma sessão de grande clareza, pois o verdadeiro trabalho acontece nas camadas submersas do subconsciente, longe do julgamento da mente consciente. Agora, precisamos abordar um cenário específico e avançado: a aplicação deste protocolo para realidades desejadas que possuem leis físicas ou sensoriais radicalmente diferentes da sua experiência atual. Como construir uma assinatura sensorial para a sensação de flutuar em gravidade zero, se você nunca a experimentou? Ou como evocar a percepção de um sexto sentido ativo em um mundo de magia?
A técnica se adapta através do conceito da sensação impossível ou sensação de ausência. Para a gravidade zero, você não tentará criar uma nova sensação do zero. Você focará na ausência de um peso específico que você conhece, a pressão dos pés contra o chão. Durante os 10 minutos, você trabalhará para dissolver mentalmente essa pressão, sentindo-a se tornar mais leve, até uma não sensação. Essa não sensação torna-se sua assinatura. Para um sentido extra, você focará na expansão da sua percepção além dos limites do corpo, sentindo o espaço ao seu redor não como vazio, mas como uma extensão palpável da sua consciência. Essas abordagens indiretas contornam a limitação da memória direta e abrem portas para experiências genuinamente transcendentais. O sucesso deste método, como qualquer treinamento profundo de consciência, reside na sua aplicação consistente, mas também na sua capacidade de se reajustar sem desistir. Se um dia você esquecer completamente a prática, ou se for interrompido por forças maiores, o protocolo não está quebrado. O acúmulo quântico não é linear como um gráfico que zera após uma falha, é mais como um reservatório que retém o nível atingido. No dia seguinte, você simplesmente retoma, sem culpa, sem tentar compensar com uma sessão mais longa. Apenas execute os 10 minutos do dia como se nada tivesse acontecido. A única exceção grave seria abandonar a prática por múltiplos dias consecutivos, o que exigiria uma leve recarga, talvez 2 ou 3 dias para reestabilizar a frequência. No entanto, a beleza do sistema é que, uma vez que você completa um ciclo de 30 dias, mesmo que o shifting não tenha ocorrido como um evento dramático, a sua mente já internalizou o caminho neural, tornando ciclos futuros muito mais rápidos e fluidos. Tudo que foi exposto até aqui culmina na preparação para os 2 dias finais, o ápice estratégico do ciclo de 30 dias. Esta não é apenas a continuação da prática, mas uma manipulação intencional dos seus estados de consciência mais vulneráveis e receptivos. Nos dias anteriores, você fortaleceu a ponte sensorial e treinou o estado vazio. Agora, você usará o poder do ciclo circadiano e dos momentos de transição entre vigília e sono para criar uma fissura perceptiva mais ampla. O protocolo para estes dias é específico e deve ser seguido à risca, pois ele representa a aplicação prática de todo o acúmulo quântico construído, concentrando-o em 2 janelas temporais de máximo potencial. O dia 29 marca o início da execução final, a noite do salto. Neste dia, você abandonará o horário fixo que manteve religiosamente durante quase um mês. Em vez disso, sua sessão dos 10 minutos será realizada exatamente 5 minutos antes de você intencionalmente deitar-se para dormir. O ritual em si permanece o mesmo da fase de fusão, 5 minutos na sua assinatura sensorial mais potente, seguidos de 5 minutos de silêncio interior. O que muda radicalmente é o contexto temporal. Ao fazer isso no limiar imediato do sono, você está entregando o pacote compactado da sua intenção, codificado pela sua palavra-chave quântica, diretamente para a mente subconsciente em seu estado mais ativo e desimpedido, aquele que governa os sonhos e a percepção não física. Você não está tentando dormir durante a prática, está usando a prática como um último e poderoso comando de programação, feito momentos antes de você cruzar voluntariamente a fronteira do estado onírico. Após completar os 10 minutos, você se deita para dormir com uma instrução mental clara, mas passiva, a de simplesmente observar. Qualquer tentativa de forçar um sonho lúcido ou uma experiência de projeção neste momento anularia a entrega cultivada. O ato de deitar-se deve ser acompanhado por um soltar total. É provável que nesta noite os sonhos sejam particularmente vívidos ou que você experimente breves despertares com uma sensação estranha de deslocamento. Essas são as reverberações do comando sendo processado. O verdadeiro objetivo desta noite, porém, não é necessariamente o shifting em si, mas sim o afinamento final da sua sensibilidade. É como sintonizar um rádio para a frequência exata. O dia 29 é o último ajuste do dial, feito no silêncio da noite, quando a estática do mundo consciente se aquieta. Ao acordar no dia 30, você executará a manobra complementar e crucial. Imediatamente ao despertar, antes de mover o corpo, antes de abrir os olhos completamente,
Antes de engajar qualquer pensamento sobre o dia que começa, você realizará a sua sessão final dos 10 minutos. Este é um dos segredos mais valiosos do protocolo. Aproveitar o estado hipnopompico, aquele período de transição delicado e plástico entre o sono e a vigília plena. Nesse estado, as barreiras entre as realidades estão naturalmente mais finas, e a mente crítica ainda não assumiu o controle total. Fazer a prática aqui é como inserir a chave na fechadura no exato momento em que o mecanismo está alinhado. Os mesmos 5 minutos de sensação e 5 de silêncio, mas agora carregados com o cansaço do mês inteiro de treino e a frescura de uma consciência recém-despertada. Esta inversão estratégica, prática no limiar do sono e imediatamente ao despertar, tem um propósito profundo: criar uma fissura ou um curto-circuito na sua percepção linear e habitual do tempo. Durante 29 dias, você ancorou sua prática em um horário fixo, construindo uma forte associação neural. Ao quebrar esse padrão nos 2 dias finais e posicionar a prática nos pontos de transição do ciclo sono-vigília, você confunde suavemente o seu sistema de ancoragem na realidade atual. Ele fica momentaneamente sem um ponto de referência sólido, o que torna a mente muito mais receptiva a aceitar um novo local como seu ponto de partida. É um golpe tático de dissolução das âncoras antigas, usando o cansaço do ritual e a plasticidade dos estados liminares a seu favor. Independentemente do que aconteça, ou não aconteça, nesta noite e manhã específicas, um ciclo completo de 30 dias de acúmulo quântico se encerra. O que se segue é a fase de integração e a revelação do verdadeiro poder que você construiu. O trabalho não foi um fracasso se um evento de shifting dramático e inequívoco não ocorrer exatamente ao final do 10º minuto do dia 30. Na verdade, essa expectativa por um evento é o que ainda prende muitos. O sucesso real é medido pela transformação interna do seu instrumento de percepção. Você passou 30 dias treinando a mente para focar, o corpo sutil para sentir, e a consciência para entrar em silêncio. Essas capacidades agora são suas, permanentemente. Elas formam, juntas, uma chave. E como toda chave, seu poder não está em ser observada, mas em ser usada no momento e na fechadura corretos. O protocolo dos 30 dias forjou a chave. O que fazer com ela a partir de agora é o domínio da maestria. Então, o que vem depois dos 30 dias? Este é o ponto onde a maioria dos praticantes se perde, por falta de orientação sobre a manutenção e o próximo nível. A primeira ação é um período de integração deliberada de 3 a 5 dias, onde você não realizará as sessões estruturadas de 10 minutos. Isso permite que todo o acúmulo quântico se assente, que as novas conexões neurais se fortaleçam sem a pressão do desempenho. Durante este descanso, apenas observe a si mesmo. Você pode notar que sensações da sua realidade desejada surgem espontaneamente durante o dia, ou que a sua palavra-chave quântica ecoa na mente em momentos de quietude. Isso é sinal de que o mecanismo está internalizado. Após este intervalo, você entra no ciclo de manutenção. Aqui, a prática diária pode ser reduzida drasticamente, apenas 2 a 3 minutos, preferencialmente no seu horário original fixo, onde você rapidamente ativa a assinatura sensorial principal e mentaliza o gatilho quântico. Isso mantém o canal aberto e a chave afiada, com esforço mínimo, impedindo que a porta se feche novamente pela falta de uso. Se o seu desejo é realizar um shifting para a mesma realidade desejada, o próximo ciclo não precisa ser outro período de 30 dias de construção. Muitas vezes, a própria tentativa de shifting se torna mais natural durante esta fase de manutenção, quando a expectativa diminuiu. Você pode simplesmente integrar a técnica em sua rotina noturna. Faça os 2 minutos de ativação, depois prossiga para um método de indução de sua preferência, seja ele o Raven, o Alice no País das Maravilhas ou simplesmente adormecer com a intenção. A diferença crucial é que agora você não parte do zero. Você parte de um estado já carregado e preparado, o que aumenta exponencialmente a taxa de sucesso. A transição deixa de ser um salto no escuro e se torna mais como atravessar uma ponte que você já conhece e solidificou pedaço por pedaço. Para aqueles que desejam se voltar para uma nova realidade desejada,
O processo é otimizado. Você não precisa recomeçar do marco zero. Inicie um novo ciclo de 30 dias, mas utilize a primeira semana apenas para estabelecer as novas assinaturas sensoriais, enquanto mantém a sessão de manutenção de 2 minutos para a realidade anterior. Na segunda semana, você funde as práticas, dedicando talvez 7 minutos à nova realidade e 3 à manutenção da antiga, até fazer a transição completa. A curva de aprendizado é drasticamente reduzida porque a sua mente já domina a mecânica do acúmulo quântico. Ela só precisa redirecionar o foco. Esta é a beleza de um método estruturado. Ele cria um framework replicável e eficiente para qualquer destino que você escolher. Por trás de toda essa mecânica de prazos, sensações e rituais, reside a verdade fundamental que este protocolo de 30 dias busca ensinar, muitas vezes de forma indireta. O shifting não é, em sua essência mais pura, um truque ou uma técnica a ser dominada. É a consequência natural de alterar um hábito profundo, o hábito de aceitar inquestionavelmente esta realidade como a única e total. Os 10 minutos diários foram, na verdade, 30 atos deliberados de dissidência neural. Cada sessão foi um pequeno vazamento do consenso da realidade material, um momento onde você afirmou, com a sua atenção, que outras camadas de existência são igualmente válidas e acessíveis. O acúmulo quântico é apenas o nome para o momento em que essa dissidência se torna sua nova norma interna. Portanto, ao final desta jornada, olhe para trás não como para um treinamento árduo, mas como para um processo de alfabetização. Você passou 30 dias aprendendo a ler e escrever na linguagem da sua própria consciência multidimensional. As técnicas secretas dos prazos, das sensações pontuais e dos estados liminares foram meramente as letras e a gramática. Agora, você possui o alfabeto. O que você escolhe escrever com ele, um breve poema de uma noite em outra realidade, ou um épico de uma vida inteira em um novo mundo, é inteiramente uma questão da sua intenção contínua e da coragem de aceitar que a porta que você tanto buscou nunca esteve trancada. Ela apenas esperava que você parasse de bater nela com força, e começasse a girar a chave que sempre esteve na sua mão, uma volta suave, de 10 minutos por dia.